Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, para proclamar a palavra santa de Deus, que é uma necessidade nossa e também uma tarefa missionária, e assim iluminar a nossa mente e a nossa consciência de que somos verdadeiramente chamados por Deus e a Ele devemos uma resposta, vocacionados seus que somos. Por isso o Senhor hoje nos traz uma interpelação, quando diz: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que desejam entrar. Somos desafiados, meu irmão, minha irmã, a cuidar para não sermos pedra de tropeço para ninguém. Louvável é a recomendação encontrada na homilia de um autor do século II ao dizer: façamos a vontade do Pai que nos chamou, para que tenhamos a vida e pratiquemos a virtude. Ponhamos de lado o vício que está na origem dos nossos pecados e fujamos da impiedade, para não sermos surpreendidos pelo mal. Se nos esforçarmos por fazer o bem, teremos sempre conosco a paz. A razão por que alguns não alcançam a paz é porque se deixam guiar por temores humanos e preferem os bens presentes à promessa dos bens futuros. Ignoram o tormento que escondem os prazeres deste mundo e a felicidade que nos traz a promessa futura. Se fossem só eles a proceder assim, seria um mal menor. O pior é que pervertem a almas inocentes com suas opiniões depravadas e não se lembram de que o seu procedimento atrai uma dupla condenação para si e para quem os ouve. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não sejamos inconstantes, mas esperemos com perseverança para que a seu tempo recebamos a recompensa. Aquele que prometeu é fiel e dará a cada um segundo as suas obras. Se praticamos o que é justo aos olhos de Deus, entraremos no seu reino e receberemos o prêmio que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo pensamento dos homens. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém e quando o conseguis o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que mais vale, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Amados e amadas de Deus, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus é muito conhecido porque são trazidas ali as invectivas, críticas fortes que Jesus faz a fariseus e a mestres da lei para nos advertir a respeito do risco de nossa ciência, de nossa piedade, e de não sermos capazes de viver de verdade aquilo que é importante e escolher aquilo que de fato conta. Por isso, o discernimento espiritual é fundamental na vida de qualquer um de nós. Precisamos nos confrontar permanentemente com a força da palavra santa de Deus para não cairmos na tentação e no orgulhoso convencimento de que aquilo que nós pensamos é o mais correto. Por isso o Senhor diz: vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, chama-os de hipócritas. Portanto, falta-lhes, embora sejam conhecedores de tantas coisas, uma consistência na sua conduta e, sobretudo, a qualidade no seu modo de entender e de conduzir as coisas.
O Senhor os acusa. Fechais o reino dos céus aos homens, não entrais nele e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Assim, ele critica, chamando de hipócritas mestres da lei e fariseus. Percorrem o mar e a terra para converter alguém e, quando conseguem, faz daquele convertido merecedor do inferno 2 vezes, diz o Senhor, pior do que eles mesmos. E chama-os, portanto, de cegos. Se alguém, diz o Senhor, jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. E o Senhor chama-os a um raciocínio muito simples: o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Critica-os lembrando: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Chama-os de cegos, pois a oferta que está no altar vale menos, porque o altar vale mais. Jura-se pelo altar, jura-se por ele e por tudo o que está sobre ele. O Senhor então explica: quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Somos então desafiados a modular nosso coração e atitudes conforme Cristo, o bom pastor, para termos de verdade o equilíbrio e a qualidade de julgarmos adequadamente, de escolhermos na direção certa. É o que diz o comentário sobre o Evangelho de São João, quando Santo Tomás diz: é isto que o Senhor diz, o bom pastor dá a vida corporal por suas ovelhas, pela autoridade e pela caridade. Ambas são exigidas, que lhe pertençam e que as ame, porque a primeira sem a segunda não basta. Desta doutrina, Cristo nos deu um exemplo. Se Cristo entregou a vida por nós, também nós temos de entregar a vida pelos irmãos. Não há outro modo para a autenticação da nossa conduta e para sermos de verdade verdadeiros e autênticos discípulos de Cristo Jesus. Abramo-nos e supliquemos a Deus que a sua graça nos trabalhe e nós possamos alcançar a graça de sermos autênticos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, ajudando o mundo a abrir-se a este amor de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira